Estava esquecida. Qual elemento coesivo eu coloco aqui? Não sei. Vai lá na tabelinha, aqui nessa apostila mesmo, tem a tabela, é só procurar, tá? Por último, nós temos o detalhamento. Olha o detalhamento, que é algo novo agora para vocês. Ufa! Agora, vamos usar o detalhamento. Todo mundo me perguntava, professor, o que é esse detalhamento? Em que eu não sei para onde vai. Então, a gente vai aprender agora. Detalhamento é qualquer informação que você acrescenta aos elementos da proposta. Então, é uma informação que você acrescenta ao agente, é uma informação que você acrescenta à ação, ao meio ou à finalidade. Então, você pode detalhar qualquer um deles. Eu quero detalhar o agente, detalho o agente. Eu quero detalhar a minha ação, vou detalhar a minha ação. Eu preciso detalhar tudo? Não. Não, você escolhe o que é que você quer detalhar. E você vai ter mais facilidade para detalhar, tá? Então, eu preciso estar acrescentando informações sobre tudo isso que eu botei? Claro que não. Não, é apenas um, você escolhe. Quero detalhar o meio. Vai detalhar o meio. E como eu vou fazer isso? Calma, a gente vai ver agora. O detalhamento, ele pode vir de 4 formas. Existem 4 possibilidades de detalhamento. Então, a gente já viu que vocês podem detalhar o que vocês quiserem. Agora a gente vai ver como vocês vão fazer esse detalhamento, tá? O que é que eu vou colocar? O que é que vai ser considerado um detalhamento, tá? Pode ser um exemplo, que a gente chama de exemplificação. Por exemplo, ó, os meios de comunicação. Meios de comunicação é o meu agente. Quem vai fazer? Quem vai resolver o meu problema? São os meios de comunicação. É o meu agente. É quem? Eu quero colocar mais uma informação sobre esse agente. Eu coloco como a TV. Isso aqui é um exemplo, né? Os meios de comunicação, a exemplo da TV, né, podem resolver esse problema. Então, essa parte aqui, como a TV, é um exemplo do meu agente. Então, ele é considerado um detalhamento. Ok? Outra possibilidade é você fazer uma explicação. Eu quero explicar algo que eu disse anteriormente. É necessário políticas públicas, que estejam voltadas à proteção da criança. Essa parte aqui, que estejam voltadas, é uma explicação sobre essas políticas públicas. Lembram que eu já falei hoje que políticas públicas sozinho é algo vago? Porque eu não sei que políticas públicas são essas. Mas aqui no detalhamento eu coloco que estejam voltadas à proteção da criança. Eu estou explicando essas políticas públicas. A dica: comecem com o quê? Toda vez que for colocar uma explicação como detalhamento, inicie o detalhamento com o quê? Com o quê? Pode ser que, e pode ser as variantes, o qual, as quais, os quais, tá? Pode ser as variantes aí, né? Pode, sempre inicie com o quê? Que vai dar certo, não vai ter erro, ok? Eu poderia colocar uma explicação do meu agente? Poderia, sem problema. Poderia ser uma explicação do meu meio? Poderia. Nesse caso aqui, é da ação, né? As políticas públicas são a ação, né? Mas poderia ser da ação, poderia ser do agente, poderia ser do meio, sem problema nenhum, tá? Então, como é que eu vou saber que eu estou colocando uma explicação? Põe o quê? E outra coisa, quando for colocar uma explicação, coloca uma vírgula antes, aqui, tá vendo a vírgula? E uma vírgula aqui, depois. Uma vírgula antes da explicação, uma vírgula depois da explicação. A explicação, ela fica sempre isolada por vírgula. E inicia com o quê? Espero que estejam anotando isso aí, viu? Isso é muito importante. Inicia com o quê? Eu não entendi.
com a palavra que. E antes do que, põe uma vírgula. Certo? Então, o que, vai colocar o que, aí vai colocar a sua explicação. Antes do que, põe uma vírgula. Depois da explicação toda, coloca outra vírgula. Anota aí. Outra possibilidade é a especificação. O que é especificar? No material, gente, do Enem, que eles colocam para os avaliadores e tal, eles não dão muita informação sobre o que seria especificação. O único exemplo que eles deram com relação à especificação seria dizer o lugar. Seria colocar alguma expressão, alguma informação relacionada a lugar. Claro, devem existir outras possibilidades de especificação, mas como eles não dão muitos detalhes, não dão muitos exemplos de especificação, a gente só vai colocar alguma expressão que indique lugar. E pronto. E vamos entender isso como especificação, tá? Por quê? Porque se a gente arriscar outro tipo de especificação, pode ser que eles não aceitem. Então, vamos usar o que a gente já tem a certeza que vai ser aceito. Como se dá? Você vai colocar palavras ou expressões que indicam lugar. Aqui, em cidades pequenas, em escolas, em bairros de periferia. O governo deve construir salas de cinema popular em bairros periféricos. Então, quando eu digo em bairros periféricos, eu estou especificando o lugar, tá? Eu estou especificando essa construção das salas de cinema, tá? Então, está indicando o lugar, vai ser uma especificação. Professor, e eu posso colocar algo que não indique lugar? Não, não vai poder, só o que indique lugar. Outra possibilidade é você colocar uma justificativa, tá? O que é justificar? É você dizer por que você escolheu aquele elemento. Então, por exemplo, eu digo que a mídia deve fazer algo. E eu vou justificar por que eu escolhi a mídia. Olha, eu acho que a mídia, por ela ter grande poder de influência, deve informar a população. Por que eu escolhi a mídia? Por causa do grande poder de influência dela. Nesse caso aqui, eu estou colocando uma justificativa, tá? Pode ser assim, introduzido com esse por, pode ser com o visto que, ou qualquer outro conectivo de justificativa, tá? Então, o detalhamento de justificativa vai ser introduzido sempre com um conectivo de justificativa. Onde eu acho? Onde é que eu acho? A gente vai achar aqui nessa apostila. Aqui, ó. Aqui. Tá? A gente vai achar nessa tabelinha. É só ir procurando. Certo? É só procurar. Ok? Então, vai lá na tabelinha e procura. Onde tem visto que e os outros que têm o mesmo sentido do visto que, você vai e utiliza. E aí, gente? É difícil fazer o detalhamento? Não. Não, mas eu tenho uma dúvida. Diga. Não. É assim, tipo, você aqui disse, se eu quiser exemplificar o agente, aí eu vou precisar exemplificar o agente da proposta 1 e da 2 também? Não. O detalhamento, ele só precisa aparecer na proposta mais completa. Então, por exemplo, você coloca duas propostas, tá? Você elabora duas propostas. Uma precisa ter esses 5 elementos. E a outra não precisa ter os 5. Então, nessa que está completa, tem que ter o detalhamento. E a outra proposta, que eu não coloquei tudo, precisa ter o detalhamento? Não. Certo? Precisa estar na proposta mais completa. Qual é a proposta mais completa? Aquela que tem tudo. Aqui tem o agente, a ação, o meio, o efeito e o detalhamento. Ok? Certo. Mas se eu quiser colocar nas duas para não ter erro, pode ou é Pode erro também. também? Se tiver linha,
Se tiver linha suficiente, manda ver. Inclusive, ano passado, eu estava pegando no pé dos meus alunos, não vou fazer isso com vocês agora, mas já lá para o final do curso eu vou exigir. Vou dizer, galera, vamos botar 2 detalhamentos para garantir? Sabe aquela história? Ó, não é obrigado, mas vamos garantir. Então, eu sempre peço. Lá no final do curso eu peço. Não vou exigir agora, porque vocês ainda estão em processo de aprendizado, tá? Mas, mais na frente, quando vocês estiverem mais craques, eu vou exigir. Vou sempre mandar. Bota 2 detalhamentos para garantir, para não ter. Tá? Sei. Esse negócio da linha tá complicado, viu? Essa redação mesmo que eu fiz quase não coube. Teve que diminuir as letras até. Quando tiver muita linha, o que é que você vai fazer? Vai olhar o que é informação desnecessária. Tem alguma informação aqui que não era para cá? Tira. Tira. E como é que eu sei se era para estar ou não? O que não está no seu planejamento é informação desnecessária. Vocês não planejam o texto? Então, o que não está no planejamento é informação desnecessária, tá? Então, vamos lá. Só para a gente entender como é que a proposta de intervenção está ligada ao restante, tá? É bom até que os novatos vão ver isso aqui. Então, para os novatos, isso aqui é um projeto de texto, que é o planejamento do texto de vocês. Todo mundo, quando vai planejar o texto, antes de fazer o texto mesmo, planeja aqui nessa folha, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem a tese, que é o quê? O que é a tese mesmo, meu povo? A sua opinião. Ponto de vista. Ok. Argumento 1, argumento 2, o que é isso? O porquê do ponto de vista. O porquê do ponto de vista. Ou seja, por que eu tenho essa opinião? Por que eu penso dessa forma? Eu preciso justificar, tá? Eu digo assim, a inclusão digital no Brasil apresenta desafios. Eu tenho que justificar, né? Por que as pessoas não têm inclusão digital no Brasil? Né? Tem que trazer a justificativa. Preciso apresentar 2 justificativas, ou seja, 2 argumentos. Argumento 1, argumento 2. E aí, é aí onde chega a proposta de intervenção. O que ela tem a ver com o resto? Tudo. Tudo a ver. Vocês observaram que aqui tem 2 pontinhos na proposta, no projeto de texto, né? Por que tem 2 pontinhos? Cada pontinho desse é para um problema desse. Aqui tem um problema, aqui tem outro problema. Então, eu vou solucionar esses 2 problemas. Então, o ideal é que eu escreva 2 propostas. Uma para resolver o problema 1 e outra proposta para resolver o problema 2, tá? Então, aqui, digamos que eu coloque, eu vou colocar aqui aquele tema 1 sobre a evasão escolar. Vamos fazer aqui um projeto de texto rapidinho. Qual que é uma tese bem paia, mas só para a gente entender. A evasão escolar no Brasil apresenta desafios. Por que a evasão escolar no Brasil apresenta desafios? Digamos, sei lá, por causa da falta de ações governamentais. Pode ser um argumento? Pode ou não pode? Pode. Sim. Pode. Quem tem uma ideia de outro argumento sobre a evasão escolar? Desigualdade social. Desigualdade social, ok. Pronto. Temos 2 argumentos. Tá. Então, argumento 1 é um problema. Argumento 2 é outro problema. Então, eu tenho que resolver os 2. Se eu tenho que resolver os 2, o ideal é que eu apresente 2 propostas, né? Ah, professor,
E se eu bolar uma proposta, uma só, que consiga resolver os dois ao mesmo tempo? Dá? Dá, mas você tem que ser muito gênio, muito bom nisso, tá? Tem que ser muito séria nisso. Pode? Pode. Mas eu aconselho? Não, eu aconselho que coloque duas propostas, tá? Pode ser que outros professores não, pode ser não, sempre existe. Outros professores podem não aconselhar, faça só uma proposta. Eu aconselho fazer duas, tá? Para garantir. Aí vamos, a gente tem que resolver esse problema 1 e esse problema 2, né? Então, para eu resolver esse problema da falta de ações governamentais, o que eu poderia propor, ou quem vai fazer isso, na verdade, né? Primeiro é o quem? O próprio governo. Governo. O Governo. próprio governo, ok. Governo, tudo bem. O que o governo poderia fazer? Implementar políticas públicas. Vamos tentar especificar mais essa questão das políticas públicas. E lembrem, ó, falta de ações governamentais, né? Mas é claro que isso está relacionado a um problema maior, que é a evasão escolar. É aquilo que eu falei na teoria, que a mente de vocês fez aquele meme da Nazaré. Sabe aquele meme? Que ela fica fazendo os cálculos. Então, quando eu expliquei lá na teoria, vocês ficaram... Entendi, é isso. Vejam que a evasão escolar é um problema mais amplo. Argumento 1, problema mais específico. Argumento 2, problema mais específico. Mas os dois estão relacionados a esse problema maior, que é a evasão escolar, que está na minha tela. Então, o que o governo poderia fazer com relação a essa evasão escolar? E aí? Eita, vão colar na redação que já fizeram. Vão colar. Essa foi a primeira, tá mais paia do que nem adianta colar. É, logo o tema 1, né? Logo o tema 1. E aí, o que é que vocês acham que o governo poderia fazer? Incentivar os alunos, alguma coisa assim. Mas a gente está falando de ações, né? Então, digamos que aqui a gente tenha discutido o que seriam essas ações. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que o governo ele não destina verbas adequadas para promover a inserção desses jovens, né, na escola. Ou a gente poderia dizer que o governo não faz projetos de incentivo para os jovens que não estão na idade certa, né? Para aquela série, enfim. A gente vai dizer aqui o que seriam essas faltas de ações, né? Então, por isso que tudo que a gente for colocar como solução tem que ser relacionado ao que foi discutido lá na argumentação. E aí? Oh, meu Deus, não vai sair daqui, não? E aí, meu povo? Já que você fala de falta de investimento, então investir na educação. Eu vou especificar mais, tá? Gente, o quanto mais vocês puderem especificar, melhor, tá? Investir em projetos educacionais. Vejam que eu coloquei o verbo investir. Como vai ser feito esse investimento? Voltando verbas para, para esse instituto aí.
Eu fiquei calada porque ou eu digito ou eu falo, tá? Os dois eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Por meio da destinação de novas verbas, porque verba já existe, né? Eles já destinam verbas para a educação, para as instituições. Então, eu vou colocar novas verbas, de mais verbas. Por meio da destinação de novas verbas para as instituições educacionais públicas. É um bom meio? É. E aí? Sim. Vocês acham que o que está aqui no meio mantém uma relação de sentido com o que está na ação? Sim. Mantém. Ó, Sim. investir. Quando a gente pensa em investir, a gente pensa em dinheiro, né? Destinação de verbas, vamos mandar dinheiro. Então, tem uma relação de sentido. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês estão colocando nada com nada. Nada com nada. Vocês precisam ver minha cara corrigindo as redações de vocês. Vocês precisam ver. As minhas caras e bocas. Aí eu fico olhando assim e fico falando sozinha. Meu Deus do céu, o que é isso? Por que que essa criatura fez isso aqui? Porque, assim, tem coisa que eu percebo que é porque não escreveu sem ler. Escreveu sem ler, sabe? Porque se você for juntar o que você colocou aqui com o que colocou na ação, com o que colocou no meio, se você for juntar e formular, né, ali a informação, você vai ver que não tem sentido. Mas o que é que eu percebo que muitos fazem? Pega, bota aqui de forma aleatória, leva para o texto de forma aleatória. Então, antes de levar para o texto, você tem que ler tudo junto. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Depois que escreve aqui, leia tudo junto, para ver se tem sentido. Você vai dizer assim, você vai ler, o governo necessita investir em projetos educacionais por meio da destinação de novas verbas para as instituições educacionais públicas. Aqui teria que trocar aqui esse educacionais. Já achei um erro. Um erro não, né? Uma falha, né? Então, tem que ler para ver se quando junta tudo, tem sentido. Qual é o nosso objetivo com isso? A fim de diminuir os números de evasão escolar. Pode ser. Diminuir os índices de evasão escolar. Então, é difícil fazer? É difícil. E o detalhamento? Vamos lá. Agora foi que deu, né? E o detalhamento? Vamos escolher. Querem detalhar o quê? Vocês têm que fazer essa escolha quando forem planejar. O que é que você quer detalhar? Vocês querem detalhar o quê? Diga aí para a gente detalhar. Vamos detalhar a Detalharia ação. o agente. Ai, meu Deus, vou tirar pau ímpar. Vamos fazer um de cada, tá? Então, vamos detalhar o agente, tá? Quando eu decido quem eu vou detalhar, depois eu tenho que decidir o tipo de detalhamento. Se é uma explicação, se é uma justificativa, se é uma especificação, se é um exemplo, tá? Então, nesse caso, eu quero detalhar o governo. Eu quero justificar por que eu vou botar o governo. Eu quero dar uma explicação sobre o governo. O que é que eu quero? Eu tenho que fazer essa escolha. Você quer justificar? Você quer o quê? Justificar? É, justificar. Pronto. O governo, vamos colocar o por, para não ter erro, tá? O governo, por, qual a justificativa para escolher o governo? Por ter um poder De quem? ou não? Por De ter o poder. poder de modificar as leis, de algo assim. É porque quando você entra assim, na questão das leis, não tem muita relação de sentido com essa questão de investimento e tal. Então, tem que ser algo mais relacionado àquilo que a gente colocou aqui.
Por que que é importante o governo? Eu colocaria o governo e, por exemplo, mais especificamente o MEC. Aí seria um exemplo. Pronto, seria um exemplo. Vou mudar. Ok? Isso aqui já não vai ser uma justificativa. Isso vai ser esqueci o nome. Exemplificação. Gente, uma exemplificação, tá? Aí você poderia pensar, mas tem a palavra especificamente, não seria uma especificação? Não sei. Porque o único exemplo que eles deram de especificação seria o de lugar. Então, se não for considerado uma especificação, eles vão considerar um exemplo, tá? É porque tem muita coisa que fica muito vaga para os próprios avaliadores, sabe? Nem tudo fica muito bem esclarecido, não, para os corretores, tá? Bom, vamos detalhar a ação, como alguém propôs aí, investir em projetos educacionais. O que seria legal? Talvez uma explicação. O que é que vocês acham? Ou uma especificação, né? Por exemplo, para bairros periféricos, como tem aqui, as zonas rurais, alguma coisa assim. Pronto, a gente pode colocar. Investir em projetos educacionais em zonas rurais. Pronto. Uma especificação da minha ação. Ok? Não vai dar tempo a gente resolver esse problema, mas vocês já entenderam, né? Então, aqui a gente só resolveu isso. Ó. Vocês devem estar pensando desse trabalho todo, só para resolver um problema. É assim mesmo. Aí depois, se vocês estivessem fazendo, né, o planejamento de vocês iriam resolver depois o problema 2. Aí como é que iria colocar lá no texto? Além disso, deixa eu ver, a sociedade civil precisa fazer não sei o quê, por meio de não sei o quê, outra proposta para resolver outro problema. Ok? Difícil? Difícil. Não, é só chatinho, mas não é difícil, não. Isso aí, gente, é receita de bolo. Eu sempre digo isso. É receita de bolo. Quando a gente decora a receita, não precisa olhar para nada, né? Assim, bom, eu não, né? Mas as pessoas que cozinham, as pessoas que cozinham, né? Porque eu pesquiso a mesma receita várias vezes e não decoro. Mas não é o caso de vocês, tá? Vocês já têm a receita. Vocês já sabem o tipo de ingrediente dessa receita. Vocês sabem que o tipo de ingrediente é a ação, é a agente, o meio, sabem o tipo de ingrediente. Vocês só vão modificando o quê? O ingrediente. Mas você sabe o tipo de ingrediente que vai. Você só vai modificar qual é especificamente o ingrediente, né? De acordo com o tempo, de acordo com o problema que você vai resolver. É isso. Mas, por exemplo, sempre vai usar o por meio de. Sempre vai usar deve, precisa, necessita. Sempre vai colocar com o objetivo de não sei o quê, com o fito de não sei o quê, para que aconteça isso. Então, tem coisas, tem palavras, expressões que vão se repetir no texto de vocês. Né? Tem coisas que vão se repetir. E vocês só vão fazendo as modificações de acordo com o tema. Então, é memorizar aí o modelinho, a receitinha de bolo. Não admito ninguém perder ponto na proposta de intervenção, porque é o mais fácil. É o mais fácil. Competência 5 é aquela que lhe dá 200 pontos de mão beijada. Eu estou, nesse momento, chegando para vocês dizendo, olha, estamos 200 pontos já garantidos na redação de vocês. Porque isso aqui é treinar. É pegar a receita e treinar, 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 até não ter erro. Porque é muito fácil de fechar. É muito fácil, tá?
Na verdade, é a mais fácil de fechar. Então, já garantam os 200 pontos de vocês. Ok? Dúvidas? Observações? Lamentações? E aí? Tranquilo? Estão calados hoje? E aí? Tudo tranquilo. Tô Tranquilo? tranquilo. Tá bom. Eu também, eu só fiquei, tipo assim, não é que eu não entendi, mas eu ainda estou processando o detalhamento. Ah, é porque é informação nova. Normal, Alan. Normal, porque, veja, o detalhamento é uma nova informação. Então, você ainda está em processamento. Está tipo o meu computador ali, lento processando, né? Então, é assim mesmo. Vai processando aos poucos e vai chegar um momento que vai entender perfeitamente. Tá bom? Tá certo. Eu vou finalizar aqui, porque a gente vai para a última parte da aula, né? Discussão do tema. Para ficar a gravação certinha, né? Faltam também só 4 minutos. Vou finalizar e a gente retorna para a última parte, tá bom? Certo.